Pessoal, vamos ainda continuar o assunto de direitos e garantias fundamentais, semana 2, dia 7. A liberdade de consciência, credo ou filosofia e escusa de consciência. Então, a liberdade de crença religiosa e de convicção política e filosófica está estabelecida aí no artigo 5º, inciso 6, 7 e 8. Então, o Brasil é um estado laico. O que é um estado laico? É um estado sem religião, certo? Então não possui uma religião oficial. Então o estado laico não é o mesmo que estado ateu, que proíbe o exercício de qualquer culto, como eram os regimes totalitários comunistas. Então a Constituição Federal preza pela liberdade religiosa, ok? Veja, a liberdade religiosa vai falar: é inviolável a liberdade de consciência, de crença e de crença, né? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais do culto e das suas liturgias. Perfeito? Então, veja, não é um estado ateu. Olha que interessante, lá na Constituição Imperial de 1824, lá tinha quem? A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Tá vendo? Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular em casa, para isso destinadas sem forma alguma exterior de templo. Então não podia ter templo, ok? Então era a Igreja Católica e a religião oficial. O 8º vai falar que ninguém será obrigado a privar de direitos por motivo, ninguém será privado de direitos. Então, privado de direito ninguém vai ser, por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo quando se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todas impostas, e depois o que? E recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, se eu tenho uma convicção religiosa, por exemplo, sou adventista, o adventista, ou não sei se é adventista ou é ou não sei se é e ou, tá? Mas o adventista e eu acho que o testemunho de Jeová, que eles pregam aí que não pode ir para o exército, certo? Então eu não posso obrigá-los a ir para o exército, porque ninguém será privado a direito por motivo de crença religiosa ou por convicção filosófica ou política. Agora eu vou dar para eles o que? Uma prestação alternativa, certo? Uma obrigação de prestação alternativa. Agora, se eles recusarem a essa prestação alternativa, é aí que vai acontecer. Aí ele vai ter aí seus direitos políticos suspensos, por exemplo. Ok? Olha aqui, Artigo 5º é vedada a cassação de direitos políticos, então não posso cassar direitos políticos, cuja perda ou suspensão, então pode ter perda ou suspensão, só se dará nos casos na recusa de cumprir a obrigação a todos impostas ou a prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Perfeito? Então, se recusou a cumprir aí a obrigação a todas impostas e se recusou a prestação, então se recusou a cumprir a obrigação a todos impostos, vai ter, aqui ele tem uma redação que ela fica falando assim: recusei-me a cumprir uma obrigação a todos os impostos, já levaria a suspensão, mas a ideia lá é o que? E recusar-se a cumprir a prestação alternativa. Então a leitura que a gente tem que fazer é que tem uma obrigação imposta, não cumpriu a obrigação alternativa. Então teve uma obrigação alternativa e não cumpriu, aí eu vou ter o que? Perda ou suspensão dos direitos políticos. Mas isso aí vai estar ele vai estar aí grafado numa lei aí para trazer maior
maior detalhamento, ok? Para a prova basta saber esse dispositivo na literalidade. O inciso 7º vai falar que é assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis, militares e internação coletiva. Ou seja, a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, leia-se hospitais, certo? Então, eu posso ter, então, aí tá a Constituição falando que está me assegurando o direito de eu receber aí a prestação de assistência religiosa no hospital quando eu estiver internado, nos termos da lei. Olha que interessante, embaixo aqui, o Alexandre de Moraes vai falar uma coisa e Pedro Lenza vai falar outra. Os dois aí são doutrinadores, são professores, são doutores de direito constitucional. Olha o que eles dizem. Com relação à eficácia da norma, à divergência da doutrina, então aqui, ó, nos termos da lei, o Alexandre de Moraes, ele vai entender que é uma norma de eficácia limitada, ou seja, eu preciso ter uma lei para a aplicabilidade desse dispositivo, ok? Então é uma norma de eficácia imediata para ele, ok? Agora no caso do Pedro Lenza, ele vai falar que indica como uma norma de eficácia contida, ou seja, uma norma de eficácia imediata, e ela pode ser restringida aí de acordo com a lei, segundo Pedro Lenza. Então veja que dois doutrinadores eles se divergem e um deles erraria a questão na prova aí. Olha só. Conforme o inciso 7º do artigo 5º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Considerando-se a aplicabilidade das normas constitucionais e os critérios doutrinários de classificação, é correto afirmar que o referido dispositivo constitui uma norma de aplicabilidade imediata, ok? Então, imediata está correto. Então, se é uma imediata, ela, segundo aí o nosso amigo examinador, ele poderia ser uma das duas aqui, ó, plena ou contida, ok? Plena ou contida. Então, nesse caso aqui, quem erraria eficácia imediata, o nosso ministro erraria essa questão, ele não passaria para a prova aí, ok? Então, porque ele falou que é de eficácia limitada. Ilimitada vai ser o que? Imediata. Vai precisar de normativo aí para ter a aplicabilidade dela, ok? Então vamos lá. Continuando. Liberdade do exercício de ofício ou profissão. Então, liberdade de ofício ou profissão vai estar no inciso 13 do artigo 5º, que vai falar que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Obviamente que qualquer trabalho de ofício ou profissão, diga-se que é o que? Não precisa nem dizer que são ofícios aí, trabalho e profissão lícitos, ok? Porque senão não seria um trabalho ofício, principalmente profissão. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, então a regra que é livre. Então a regra de eficácia é o que? É uma eficácia contida. Por quê? Atendida às qualificações, ela está restringindo, perfeito? Então dotada da aplicabilidade direta e imediata, porém sujeita a restrições. Então pode restringir aí. Vamos ver os exemplos. Exemplo: profissão de analista de sistema, processador de dados, profissional de comunicação e marketing, não necessita comprovar a graduação em curso superior específico ou estar registrado no órgão profissional competente, perfeito? Então não precisa, então está sujeito a restrições. Por enquanto não há restrições, então pode ser utilizado aí essas profissões sem
sem a necessidade de estar registrado num órgão competente. Agora, na profissão de jornalista, o STF vai dizer que profissão de jornalista, a profissão de jornalista, ele vai falar que o STF assentou que é incondicional a exigência de diploma de jornalismo e registro profissional. Então não pode o Estado criar uma ordem ou conselho profissional ou autarquia, né, no caso, para a fiscalização desse tipo de profissão. Esses incisos aí do artigo 5º mais o 220 vai falar que não autoriza o controle por parte do Estado. O STF falando quando ao acesso do exercício de profissão de jornalista, qualquer tipo de controle desse tipo que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística configura ao fim e ao cabo o controle prévio. Em verdade, se caracteriza uma censura prévia da liberdade de expressão e da informação. Então, ele está falando que não autoriza o controle por parte do Estado do exercício da profissão de jornalista, porque isso configuraria uma censura e a Constituição Federal veda a censura, ok? Continuando, liberdade de acesso à informação, perfeito? Então, deixa eu só voltar aqui, que eu achei que eu tinha colocado aqui. Aqui eu coloquei as restrições estabelecidas em lei, coloquei os que não têm restrição, mas outros que têm restrição ou restrições para exercer a profissão. Qual profissão? Por exemplo, de médico, profissão de engenheiro. Então ninguém pode assinar uma obra aí se não for um engenheiro civil registrado no órgão profissional competente, que é o CREA, aqui no CRM, ou odontologia, ou que é o dentista, né? Ali em cima eu coloquei todas, aqui eu coloquei profissão e aqui, ok, beleza, vou deixar assim mesmo. Profissão de médico, de engenheiro ou de dentista, perfeito? Então essa aí tem restrições, por exemplo. Liberdade de acesso à informação. Então a fonte do jornalista será sempre sigilosa. Veja, sempre sigilosa. O sigilo da fonte é resguardado quando necessário ao exercício profissional. Então é assegurado a todos o acesso à informação e resguardando o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Veja que interessante aí, é um conflito aparente até de princípios. Exemplo, um jornalista faz uma entrevista com um traficante e ele fala alguns delitos que são cometidos, ok? A Constituição Federal vem aqui e diz que é resguardado aí, é assegurado o resguardo do sigilo da fonte aí quando necessário para o exercício profissional. Então nesse caso aí vai ter uma ponderação aí, beleza? O jornalismo é uma profissão, STF, é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação com o pleno exercício de liberdade de expressão e de informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Isso implica, logicamente, a interpretação do artigo 5º, inciso 13º da Constituição, nas hipóteses da profissão de jornalista, se faça impreterivelmente em conjunto com os preceitos aí do artigo 5º, inciso 4, 9, 13 e do artigo 220 da Constituição, que asseguram a liberdade de expressão, de informação e de comunicação em geral. Então, aqui eles estavam fazendo que uma ponderação se o jornalismo era uma profissão que exigiria aí o curso superior de jornalismo, ok? Então, foi declarado aí pelo STF que não há essa necessidade, porque tem que ser analisado em conjunto aí com esses outros preceitos do artigo 5º que asseguram a liberdade de expressão, e o jornalismo está aí com uma estreita relação com a liberdade de expressão e de informação. Então por isso que eles decidiram por não exigir
para exercer a profissão de jornalismo ao curso superior. Vamos lá? Vamos para o próximo então.